Olá, bem-vindo ao nosso quarto encontro. Sou Letícia Nardi e vamos falar um pouco sobre as legislações e regulamentações para a preservação do patrimônio cultural. No Brasil, as políticas de preservação podem acontecer em 4 instâncias distintas: mundial, federal, estadual e municipal. Assim, há regulamentações no âmbito da Unesco, do IPHAN e também em secretarias de cultura ou fundações culturais dos estados e municípios. Nesses diversos âmbitos, as legislações e regulamentações são muito parecidas, mas elas funcionam de forma independente. As legislações federais não sobrepõem as legislações estaduais, que não sobrepõem as legislações municipais. No caso da Unesco, para ser um patrimônio da humanidade, cada país precisa apresentar as candidaturas dos seus bens culturais. As candidaturas são aperfeiçoadas a partir de recomendações de instituições específicas e aprovadas ou não na Assembleia Geral, que reúne os países membros da Convenção do Patrimônio Mundial. O Brasil possui 22 sítios reconhecidos como Patrimônio da Humanidade, nas categorias cultural, natural e mista. Entre eles estão as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, e as paisagens culturais do Rio de Janeiro. Outros 6 bens culturais brasileiros são reconhecidos como patrimônios imateriais da humanidade, entre eles a capoeira, o frevo e a arte pulsiva, que é a pintura corporal dos povos indígenas Wayampi do Amapá. No Brasil, a política de preservação e as legislações federais sempre foram referências importantes para as ações dos estados e municípios. Em todas essas instâncias, há diferenças entre a preservação do patrimônio material e do patrimônio imaterial. Essa distinção ocorre nas legislações, nos processos de identificação e também na gestão da preservação. O tombamento é o instrumento para a preservação do patrimônio material. Áreas urbanas, como os centros históricos, edifícios, paisagens naturais, ruínas, sítios arqueológicos, objetos, coleções de museus. O registro é o instrumento para a preservação do patrimônio imaterial. Os lugares, as celebrações, as formas de expressão e os saberes. Assim, quando nos referimos a um patrimônio imaterial, ele sempre será registrado, nunca tombado. O Decreto-Lei 25, de 1937, é a legislação que embasa o instrumento do tombamento. O Decreto-Lei 3.551 é a lei que embasa o instrumento do registro. No decorrer dos processos de tombamento e registro, os bens culturais são classificados dentro de livros do tombo ou livros de registro. Alguns estados e municípios possuem legislações distintas para a preservação do patrimônio material e imaterial. Porém, algumas cartas mais recentes trazem os 2 instrumentos na mesma legislação. As leis de preservação do patrimônio cultural têm se aperfeiçoado ao longo do tempo. Há preocupação que os processos de tombamento e registro sejam mais democráticos e transparentes. Para isso, são importantes a implantação de fundos específicos para a preservação do patrimônio e a instituição de conselhos que considerem a temática, como os conselhos de cultura ou de patrimônio cultural. Os fundos geram alocação de recursos diretamente para ações de preservação do patrimônio. A instituição de conselhos consultivos ou deliberativos promove a participação de agentes públicos e de representantes da sociedade civil na escolha daquilo que vai ser reconhecido como patrimônio cultural. O Conselho Consultivo do IPHAN tem papel importantíssimo na definição dos patrimônios culturais brasileiros. Para termos uma ideia do patrimônio protegido pelo IPHAN, são aproximadamente 1.200 bens culturais tombados em todos os 27 estados da Federação e no Distrito Federal. Além disso, são registrados 50 bens culturais como patrimônio imaterial, alguns deles com abrangência nacional, como a capoeira, ou abrangência regional,
como o fandango caiçara dos litorais paulista e paranaense, e aqueles com abrangência local, como as paneleiras de goiabeiras do Espírito Santo. Mas será que essas legislações funcionam? As políticas de preservação implantadas pelo IPHAN são mais consistentes. Foram consolidadas ao longo dos mais de 80 anos da instituição. No âmbito dos estados e municípios, esses processos dependem mais de vontade política de cada gestão. O que temos visto é que estados e municípios têm abandonado um pouco o uso dos instrumentos do tombamento e do registro, e até mesmo a atuação dos conselhos do patrimônio cultural. Com certa frequência, a escolha dos patrimônios culturais tem sido feita por prefeitos e governadores, ou por vereadores e deputados, com a criação de legislações específicas para cada bem cultural. Uma lei que normalmente tem um único artigo. Tal bem é reconhecido como patrimônio cultural de tal município. Ser reconhecido como patrimônio cultural não é um mero título ou certificado. Passa pela consolidação de políticas de conservação, gestão e salvaguarda dos bens culturais. No próximo encontro, vamos falar sobre as formas de identificação do patrimônio cultural. Ter uma legislação que regulamente a preservação do patrimônio é um primeiro passo muito importante para estados e municípios. A partir daí, como escolher o que será reconhecido como patrimônio cultural? E você, conhece as legislações de patrimônio cultural do seu município ou do seu estado? Você conhece alguém que participa do Conselho Municipal ou do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural? Conta pra gente nos comentários e nos vemos no próximo encontro.